Fala galera do primeiro semestre de Biologia, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Hernandes e a gente vai começar um pouquinho a falar sobre sistemática geral. Então, o que é e com que se come sistemática geral? Aqui tem um slide inicial mostrando mais ou menos o conceito do que é sistemática, né, e o que ela vem a estudar. Então, a sistemática é uma disciplina dentro da biologia. Ela tem a finalidade de identificar e organizar a biodiversidade, né? Ela também fornece a história evolutiva dos organismos. Então, a sistemática ela trabalha principalmente a taxonomia e a filogenia dos organismos. A gente classifica e a gente organiza eles dentro de uma história evolutiva. Os primeiros a estudar a sistemática, né, ou a classificar os organismos, a gente tem aí o Aristóteles, por exemplo, né, que há muito tempo ele começou a pensar sobre os organismos e conseguiu então diferenciar eles principalmente entre plantas e animais. E além disso, ele conseguiu organizar os organismos de acordo com o habitat com que ele vivia. Né? Por exemplo, se eram seres aéreos, se eram seres aquáticos ou terrestres. Ele organizou os seres vivos dessa forma, uma forma bastante simplista, mas foi um início. Né? E depois, de mais de quase 2.000 anos depois, nós temos aí os irmãos Bowen, que lançou um dos primeiros livros em relação à organização dos seres vivos. Né? Eles eram suíços e eles tinham como finalidade principal organizar as plantas. Né? E na sistemática a gente tem principalmente uma organização desses seres vivos em relação a uma árvore filogenética. A maioria das pessoas já ouviu falar dessa árvore filogenética. Então, os seres vivos, hoje em dia, eles são classificados de acordo com o aspecto evolutivo dele, é claro, com a sua morfologia, né, com aquilo com que ele se parece. Né, a gente vai organizando e, por fim, a gente constrói essa história da evolução desses organismos. Né? E a gente costuma dizer que na sistemática, né, tudo que Deus criou, por exemplo, todos os organismos que Deus criou, quem organizou foi Linneu. Então, depois dos irmãos Bowen, depois de 1650, Linneu, né, no século de 1700, ele organizou muito mais claramente esses organismos. Tá? Ele conseguiu classificar esses organismos de uma forma mais simples, em que todo mundo pudesse compreender. Tá? O Linneu ele teve uma sacada muito grande quando ele olhou as plantas, principalmente as flores. Ele via que as flores eram semelhantes entre si, mesmo com cores semelhantes, mas que elas pareciam ser de espécies ou de categorias diferentes dentro de uma classificação. Tá? Então ele começou principalmente olhando as flores inicialmente. Né? E uma outra sacada muito grande de Linneu foi então organizar esses seres vivos de uma forma que as pessoas pudessem compreender melhor. Né? Nós temos aqui a espécie Camapu, por exemplo, que antigamente, antes de Linneu, o nome dela era enorme. Ele tinha ali Physalis, Amno, Homonicime, Rames, Anguloses, Glabris, Folis, Dentocerrates. Então, esse era o nome completo da espécie Camapu. Aí vem Linneu em 1735, quando ele lança o livro dele sobre a organização dos seres vivos, né, ele traz o sistema binomial, que ele então classifica os organismos principalmente com dois nomes, né, do gênero e da espécie. Ele colocou então esse lindo nome enorme aí do Camapu, colocou em Physalis angulata. Tá? Ele classificou em gênero e espécie, bem mais fácil da gente entender, bem mais fácil da gente lembrar, e um código binominal internacional em que todas as pessoas podem olhar, podem entender. Então, a história da sistemática ela substitui aquilo que era pensado pelos irmãos Bowen para aquilo que foi então organizado pelo sistema natural, publicado por Linneu em 1735. Então, o Linneu, além dele considerar essa organização das espécies, principalmente com o sistema binomial, que foi uma das maiores sacadas de Linneu, ele também traz alguns avanços para essa classificação. Ele consegue, por exemplo, diferenciar os organismos machos e fêmeas através de um símbolo, né, o símbolozinho do espelhinho do lado esquerdo desse slide, demonstra o feminino, e o símbolo do escudo com a lança simboliza o masculino. Tá? Então, Linneu ele é considerado como o pai da taxonomia.
A sistemática, então, ela é a ciência dentro da biologia que estuda duas bases principais. Você primeiro tem que entender, tem que identificar qual é o organismo que você quer estudar e depois você vai fazer a história evolutiva desses organismos. Então a sistemática ela engloba a taxonomia e a filogenética dentro desse estudo, dentro dessa disciplina. Né? E a taxonomia ela é um termo de origem grega, né, que é a lei, que significa a lei da classificação ou a administração da classificação. Aqui a gente tem um exemplo de um biólogo, né, tentando identificar, porque a mania do biólogo é tentar identificar os organismos, tentar saber que bicho que é aquele, que bicho que passou por ali, que árvore que é essa. Então a gente tem essa beleza de entender a natureza, de conseguir desmistificar aquilo que a gente vê na natureza. Né? O chato é quando vem aquele parente chato de fora que vem perguntando que árvore é essa, que bicho é esse? Aí a gente tem que ficar dando aulas e aulas para eles de graça, né? A gente cobrasse. O primeiro passo, então, da taxonomia é organizar os organismos, né, em uma base de dados. Tá? Além disso, a gente tem aí que colocar eles de acordo com as suas histórias evolutivas. Né? E assim, tudo que se refere a uma espécie passa a ser considerado pela sua devida classificação. Essas são, então, as características principais da sistemática e da taxonomia, né, com características ecológicas, fisiológicas e todas as outras que estiverem disponíveis para os táxons em questão. É isso aí, galera. Essa foi a nossa primeira aula e fica ligado para nossas continuações.